Passamos em primeiro lugar, então, a palavra, se me permite, a Andréia Bessa, que é diretora jurídica da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, FEBRARAS, para colocar os desafios, né, que as associações enfrentam, né, pelo Brasil, dar esse panorama dos pais, das pessoas, das famílias. Seja muito bem-vinda, Andréia. Você está remotamente. Bom dia a todos, a todas. Agradecemos imensamente a oportunidade de poder estar presente aqui hoje, mais uma vez, representando os pacientes, as associações de doenças raras, que tem passado por momentos aí desafiadores, né, desde outubro do ano passado, com as recentes decisões que têm impactado diretamente esse grupo de pacientes, não só os pacientes com doenças raras, mas também pacientes de outras enfermidades têm sofrido os impactos aí de recentes decisões. É com grande satisfação que a gente participa hoje deste debate, né? E com responsabilidade aí, a gente vem representando esse grupo de associações, principalmente quando o tema é a incorporação de medicamentos, terapias e tecnologias no sistema de saúde, especialmente no contexto das doenças raras. Atualmente, a nossa realidade ela é marcada por grandes desafios, né? Pacientes com doenças raras, eles enfrentam inúmeras dificuldades, desde diagnóstico tardio ou incerto, até o acesso limitado a tratamentos e terapias inovadoras. Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, né, esses pacientes, eles dependem exclusivamente da disponibilidade de tecnologias avançadas e medicamentos especializados, cuja incorporação no SUS, ela é essencial para a gente garantir a vida digna e de qualidade desses pacientes. A realidade enfrentada pelas associações, ela revela um cenário onde os critérios são os critérios rígidos e tradicionais utilizados pela Conitec hoje na incorporação, muitas vezes dificulta a inclusão de terapias que poderiam assim transformar significativamente a vida desses pacientes, né? Isso acontece devido a diversos fatores, um deles é a escassez das evidências clínicas, né? A randomização de estudos de forma robusta, a quantidade de pacientes que são estudados, né? Nós temos um público que não é um público que dá para ser realizado estudos como ocorre nos casos de hipertensão, diabetes. Então, a gente tem um público muito diferenciado para a randomização de estudos. Sem contar que não podemos utilizar métodos como placebo, nesses casos, em decorrência da pouca quantidade de pacientes, né? Então, isso dificulta de forma significativamente a vida desses pacientes, pela demora da incorporação e pelos critérios como a Conitec analisa atualmente a incorporação desses tratamentos dentro da lista do SUS, né, para utilização. Então, por isso, as nossas expectativas em relação à ciência e tecnologia, elas são imensas, né? Nós esperamos uma visão mais flexível, mais abrangente das evidências científicas, que considere não apenas os ensaios clínicos tradicionais, mas que também os estudos observacionais e registros de vida real, em especial, eles permitem uma análise mais completa e sensível à realidade dos pacientes de doenças raras, né? Hoje, falar em registro de vida real para as doenças raras é, de fato, a questão mais impactante quando a gente fala da incorporação de novas tecnologias. Então, nós acreditamos muito na inovação tecnológica, que ela pode mudar essa realidade desses pacientes, trazendo tratamentos que nós consideramos revolucionários. Até 10 anos atrás, não se falava em terapias gênicas, a gente não falava em medicamentos de última geração que eram capazes de proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida dessas pessoas. E quando a gente fala na melhora significativa da qualidade de vida, nós não estamos falando só do paciente, nós estamos falando aqui
de toda a família, né? Porque quando você tem um paciente com uma doença rara na família, não adoece, não é só o paciente que é impactado, é toda a sua família. Isso gera um impacto econômico na família, né? Porque são tratamentos mais caros e não, quando a gente fala de tratamento, nós não estamos aqui falando só de medicamentos, nós estamos falando de toda a estrutura que cerca esse paciente. Né? A estrutura psicológica, acesso à educação, acesso a tratamentos multidisciplinares, né? O conhecimento multidisciplinar para que esse paciente possa fazer seu acompanhamento, e também, né, a família, porque a família acaba, um dos membros, no mínimo, da sua família, acaba tendo que se distanciar do mercado de trabalho para poder se dedicar exclusivamente ao paciente com doença rara. Então, quando a gente analisa os critérios de incorporação de uma nova tecnologia para os pacientes com doenças raras, nós teríamos que levar em consideração não só hoje como é feito o custo-efetividade, mas a gente deveria levar em consideração, nesse custo, também o retorno dessa família ao mercado de trabalho, a possibilidade de retorno deste paciente ao mercado de trabalho, ele voltar a ser um cidadão economicamente capaz, né? Então, tudo isso não é levado em consideração. E se a gente passasse a fazer um estudo de vida real desse paciente, nós conseguiríamos apresentar de forma cabal o quanto essas novas tecnologias trazem de qualidade de vida para esse paciente, né? E não somente um estudo frio, calculado, sem analisar toda essa jornada do paciente. Então, além disso, nós esperamos que a ciência e a tecnologia, ela auxilie nessa redução dessas desigualdades no acesso da saúde, promovendo mecanismos ágeis e eficazes na incorporação do SUS. Para que isso seja viável, defendemos uma maior colaboração e diálogo transparente entre governo, academia, indústria e sociedade civil, permitindo que as negociações viabilizem preços justos e sustentáveis ao sistema. Hoje, por exemplo, ontem, na realidade, nós tivemos uma primeira notícia boa, né, que é a participação da sociedade civil na Conitec. Isso não é tudo, mas já é um passo em direção que a sociedade civil possa participar e fazer parte do sistema de saúde, né, de forma mais efetiva. Então, participar das decisões do Conitec é conhecer, é poder dialogar e informar para aquelas pessoas que compõem a Conitec o quanto é complicada a jornada desse paciente e o quanto existem outros critérios que podem ser levados em consideração. Então, assim, as perspectivas, elas são animadoras, mas elas dependem, essencialmente, do compromisso conjunto de todos os envolvidos. Nós precisamos, urge essa importância de que a gente traga um compromisso conjunto de todos os envolvidos. Não podemos mais viver um sistema onde cada um trabalha o seu ponto e em nenhum momento eles se conjuguem, em nenhum momento eles se encontrem, né? Então, a sociedade civil, ela é importante para a Conitec, ela é importante para o governo, ela é importante para as políticas públicas, para que elas, de fato, elas atinjam a necessidade dessa população, né? Então, nós precisamos construir um sistema mais humano, justo, eficiente e que utilize o melhor da ciência e tecnologia para proteger e melhorar continuamente a vida das pessoas com doenças raras. Recentemente também tivemos uma ótima novidade, que é a parceria da Fiocruz, que começou com a Universidade da Filadélfia, hoje com a GEMA, que é para a gente trazer novas tecnologias, estudos de manipulação de vetores, de terapias gênicas, o que vai favorecer uma redução de custo para os pacientes no Brasil, né, os pacientes brasileiros, e a gente passa a ser produtor de tecnologia e não importador de tecnologia. Então, o investimento também dentro das nossas estruturas internas, dentro das tecnologias, de tech transfer, trazer para que o Brasil seja um produtor dessas novas tecnologias e não apenas um importador dessas tecnologias. Isso, com certeza, reduziria significativamente o custo dessas terapias e a gente não poderia deixar o paciente fora sob o argumento que o custo dessa terapia não é sustentável para que o governo mantenha esse paciente.
Ao você falar para uma família que essa tecnologia, qualquer tecnologia, ela não é incorporada, não porque ela não tenha evidência clínica, evidência médica, mas sim porque o seu custo não é compatível para o sistema, isso é a mesma coisa que dar uma sentença de morte, né, antecipada, né, você declarar a morte dessa pessoa em vida. Então, é muito triste, isso é impactante, não desejamos para ninguém, então é por isso que todas as associações, 15 né, segundos. todas as associações representadas aqui pela Febraharas, elas continuarão firmes nessa luta, sempre defendendo uma visão integrada entre inovação, tecnologia e humanização do SUS, com um compromisso inabalável de promover a dignidade humana e a qualidade de vida dos pacientes que representamos. Muito obrigada a todos pela atenção. Agradeço a Andréia, que é diretora jurídica da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, Febraharas. Como você foi a primeira, você, na verdade, caso ainda deseje, você teria mais 5 minutos. Quando aparece esse sinal, é só para dizer para a pessoa, olha, passaram 10 minutos, mas você tem mais 5. Não sei se quer complementar alguma coisa ainda, ou está bem, Andréia? Não, tá satisfatório. Para a gente é muito importante ouvir os outros participantes para entender o que eles pensam e como eles veem o impacto disso na vida desses pacientes. Que uma coisa é ver tecnicamente, né? Outra coisa é a gente aqui do outro lado mostrando um pouco para vocês qual que é o sentimento do dia a dia do paciente. O nosso principal papel, nosso fundamental papel aqui é trazer essa humanização, para quando a gente falar de dados, de incorporação, apesar de ser uma comissão técnica, a gente entender que existem pessoas por trás dessa avaliação técnica. Então, qual que é a melhor forma da gente não deixar essas pessoas incluídas da sociedade? Porque quando a gente exclui essas pessoas de uma nova tecnologia, de uma possibilidade de melhoria da sua qualidade de vida, automaticamente nós estamos excluindo essa pessoa da nossa sociedade. Elas já são excluídas de forma velada no seu dia a dia, seja nas salas de aula, porque nós não temos hoje profissionais que possam acompanhar essas pessoas na sua educação, e muitas delas têm condições de acompanhar o ensino, de ir a uma escola, de poder viver em comunidade, e muitas vezes elas já são excluídas porque, infelizmente, não tem profissionais suficiente dentro das instituições educacionais, ou muitas escolas se recusam a receber essas pessoas. Por mais que a gente tenha lei que as protejam, nós não temos a efetividade, a eficácia dessas leis para poder garantir que essas pessoas possam ter os mesmos direitos do que qualquer outro cidadão nesse país. Então, também não é justo que quando a gente fale da sua saúde, elas também ficam excluídas desse processo de incorporação, de acesso a esse tratamento. Então, ao falar desses pacientes de doenças raras, nós temos que tomar muito cuidado, porque qualquer decisão em torno deles é uma sentença de morte, né, em vida. E isso é um impacto que não é só para o paciente, é um impacto para toda a família. Né? Agradeço mais uma vez e fico aqui também à disposição para qualquer comentário, qualquer dúvida com relação ao impacto sobre o paciente. Agradeço de novo, né, Andréia, muito clara, muito precisa, que é representante da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras.